Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um podcast 30X. E hoje o nosso podcast está muito especial com a minha amiga maravilhosa Carol Velten. Uhul! Olha só a constelação onde a gente chegou, né, amigo? A favela venceu! A favela venceu! Chegamos! Então, meninas, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Deixa o like. Deixa o like para dar uma moral pra gente, porque hoje o podcast vai pegar fogo. Nós vamos abordar aí muitas verdades que às vezes as pessoas não têm coragem de dizer, mas nós estamos aqui para gerar transformação, né, Carolzita? É um prazer estar aqui, tô muito feliz, me sentindo muito chique nesse podcast aqui, gente. Você já sabe como que eu sou, né? Nós vamos arrasar. Então, amiga, pra quem não te conhece, pra quem tá fazendo esse desfavor pra humanidade, quem é a Carolzinha Velten? E qual é o que você tá buscando com a sua mensagem na rede social, com o seu trabalho? Fala pras meninas. Então, meninas, pra quem não me conhece, eu sou Carol Velten, eu sou designer há 1 ano e 8 meses, tenho pouco tempo de caminhada, mas percorri um longo caminho nesse trajeto, né? Comecei ali nos corredores da minha casa, depois de passar muito tormento no meu antigo emprego, resolvi arriscar nas unhas. E nesse curto período de tempo ali, experimentei diversas novidades para mim, agenda cheia de cliente, curso presencial, mais de 600 alunos no curso online. Conheci gente maravilhosa, igual meu amigo aqui, Diegão. Moleque. E a minha caminhada, a minha jornada aqui como New Design, desde o primeiro passo que eu dei, era levar transformação para a vida das pessoas. Eu gosto de falar que eu tô aqui para fazer alunas melhores do que eu, para elas terem resultados ainda maiores e mais rápidos que os meus. Essa é a minha glória, são as joias da minha coroa, são as minhas alunas brilhando muito, transformando muito esse mercado. Show! Amiga, então vamos lá. Vamos começar o podcast do jeito que eu gosto de começar. A maioria das pessoas, eu já fiz pesquisa lá no meu Instagram, já fiz até pesquisa aqui no YouTube falando sobre isso. A maioria das pessoas que me seguem são meninas que estão entrando na trajetória. Às vezes a gente, com a nossa pegada, com a nossa cabeça de professor, né? Sim. Eu e você com a nossa cabeça de professor, a gente tende a ensinar algo, a gente estava até falando um pouquinho isso antes, Sim. que é mais difícil, que é mais avançado, mas muitas pessoas estão começando a trajetória, tá? E para você, em 1 ano e 8 meses, o que para você foi importante você mudar para ter os resultados em tão pouco tempo? Porque eu conheço também pessoas que estão há 10 anos e não conseguiram. E para você, o que foi importante nesse período? Eu acho assim que não só mudar, mas o pensamento que eu comecei também, amigo. Eu comecei pensando que eu teria que fazer o básico muito bem feito para conseguir chegar aonde eu almejava. Mas nesse percurso, além de ter começado com esse pensamento, o que eu mais desenvolvi foi essa minha questão de mentalidade, da capacidade de ver a verdade, de chamar responsabilidade para mim. Eu acho que se eu não tivesse essa postura de me tornar responsável por tudo que acontece, não me colocar como vítima, eu não teria chegado até aqui. E eu vejo isso, principalmente nos meus alunos, no meu público também ali, a maioria de quem está começando. E a principal dificuldade que eu vejo, às vezes, não é a unha, né? Porque eu falo para New Design, mas tem outros nichos semelhantes que você atende. Mas não é a unha, não é o passo a passo. É a mentalidade que faz um bloqueio ali, que trava a pessoa no mesmo lugar. E aí acontece esses casos que você citou, de pessoas que estão há 10 anos no mercado, mas não conseguem progredir, ficam paradas, porque a mentalidade está fechada, está segurando ela naquele ciclo vicioso que ela está inserida, na zona de conforto, né? Quebrar o ciclo dessa zona de conforto, para mim, foi o essencial, dar um passo fora. É verdade. Eu e Carolzinha, a gente conversa muito isso no bastidor, no dia a dia. E desenvolvimento pessoal, a gente ser melhor como pessoa. Até aquela frase que a gente usa bastante, eu uso muito, peguei a Carol usando muito, a gente usa assim, junto essa mesma frase, que quando a gente fala que o nosso nível de desenvolvimento pessoal, né? O nosso nível de sucesso dificilmente vai exceder o nosso nível de desenvolvimento pessoal. Eles andam lado a lado ali. Isso aí. Então, o nosso sucesso acaba... a gente atrai aquilo que a gente se torna. Exatamente.
Então é muito forte isso. Então, não é sobre unha, sobre sobrancelha, sobre o que você faz. É sobre quanto você tem a mentalidade certa, se desenvolve como pessoa para empreender. Porque nós estamos dentro do nicho de empreendedorismo. Exatamente. A Carolzinha ensinando técnica, eu ensinando estratégia, nós dois ensinando desenvolvimento pessoal, mas nós estamos no nicho de empreendedorismo. Sim. Então, o que você tem percebido das meninas que ainda não entenderam que são empreendedoras? Sim. O que você tem percebido com essa questão de mentalidade, já que você já falou um pouco? Qual é a mentalidade que você tem percebido que as meninas chegam para você? Sim. Antes de passar pelo Mulheres de Fibra, qual é a cabeça que elas têm? Existe um problema, não é um problema, mas o nosso mercado é um mercado muito promissor. Graças a Deus, é uma profissão que você vai ter, vai ser muito bem remunerada, você vai poder conquistar vários sonhos, mas as pessoas elas vêm atraídas por uma promessa de facilidade, né? Vem aqui para você faturar os seus 10k por mês como se fosse fácil. E aí essa mentalidade de ser fácil, de só sentar e fazer a unha, é o que faz as pessoas ficarem no mesmo lugar. Porque eu falo que se você não quer ser a moça que faz unha, você tem que ser a empreendedora. E para ser empreendedora, saber fazer unha não vai ser o suficiente. Você vai precisar saber sobre marketing, sobre finanças, sobre posicionamento. Porque é esse conjunto, são esses pilares que vai te fazer ter um espaço e conseguir gerir, colocar outra pessoa para trabalhar para você, conseguir montar uma didática para você ministrar cursos. Não é só a unha que você faz, tem todo um conjunto. Eu gosto de falar para as minhas alunas, e a principal transformação que eu estou vendo nas minhas alunas é a seguinte: eu sempre falo para elas que você precisa de duas coisas para ser uma boa nail design, para ser uma boa design de unhas: raciocínio lógico e coordenação motora. Isso falando da parte prática, porque a gente vem querendo fazer unha e na verdade fazer unha é simples, é um processo simples. Só que na hora de ensinar a fazer unha, as pessoas elas não percebem que aquilo dali é um processo lógico, você tem que entender como ele funciona, encaixar pecinha a pecinha e esperar o tempo necessário que você precisa para desenvolver a coordenação motora. Então, para fazer uma unha boa, não é difícil, é raciocínio lógico e coordenação motora. Porém, para você ser uma grande empreendedora, ter o seu espaço com a agenda cheia, igual o Diego ensina, para você conquistar os seus sonhos tanto da vida pessoal quanto profissional, sentar ali e ter coordenação motora e raciocínio lógico não vai ser o que vai te levar de um patamar por outro, não vai ser o que vai fazer você furar a bolha ali da zona de conforto. Então, quando a gente começa a desenvolver esse olhar dessas duas habilidades e vem atraindo outras competências necessárias, eu acho que é onde a transformação ela começa a fluir. Arrasou. Você tava falando, minha cabeça já tava pensando outra. Já dá um método aqui, ó. Sim. Se você parar a pensar, eu falo de 3 coisas também. Ou você tem que aprender a captar, atraiu, você tem que saber converter, você tem que saber manter. Exatamente. Já tem 5 passos aqui para uma boa nail design só nesse podcast. Exatamente. Então, o primeiro é qual? Raciocínio lógico, é você pensar no processo de forma lógica, entender o que você está fazendo ali, né? Não repetir, somente repetir. Eu gosto de falar que eu ensino você a fazer uma unha, né? Eu não só te dou um passo a passo. E a coordenação motora, porque as pessoas querem um resultado muito rápido, né, amigo? Elas não estão dispostas a aceitar o processo, elas não querem passar pelo processo. E aí que entra essa questão da coordenação motora. Você precisa saber que você vai, à medida que você vai fazer, quanto mais você fizer, mais habilidosa você vai ficar naquilo dali. Então, mais automático. Automático, fica ali nos 4 polos lá do aprendizado, fica no inconsciente habilidoso. Você nem pensa mais para fazer, igual dirigir. Quando a gente vai começar a passar a marcha, você tem que olhar para a marcha, você não consegue olhar no retrovisor, e depois que você aprende, o retrovisor você passa o olho, a marcha você nem olha mais. Nem sabe qual marcha tá. Você só vai, você no automático, e é assim que acontece com a unha também. É o que você fala muito, eu gosto muito, porque é um conceito também que eu entendo. As pessoas, até sobre tudo, sobre um processo de uma construção de uma unha, o processo de um trabalho de sobrancelha ou qualquer outra área. As pessoas são acostumadas a, olha o processo que eu vou te falar o que eu fiz. Sim. E eu percebo que o processo de aprendizado não é sobre mostrar o que você fez, porque senão a pessoa não aprende. É sobre você ensinar ela a pensar. Exatamente. O raciocínio lógico é isso daí, ensinar a pensar. Deu um problema aqui, como que eu resolvo? Isso não é só pra unha, né, amigo? Isso antes acontece. As pessoas olham pra mim, olham pra você, olham pra outras profissionais que elas se inspiram e pensam, quando eu chegar no nível do Diego, eu vou estar pronta. Só que à medida que a gente cresce,
a gente também tem problemas. Os problemas eles nunca vão deixar de existir. É a gente que fica maior perante o problema. A gente vai crescendo, a gente vai criando capacidade de resolver problema. Então não pense que na hora que você aprender a fazer uma unha boa e lotar a sua agenda, né, igual você ensina, vai acabar ali. Não vai acabar. Você que vai estar mais forte para resolver aqueles problemas, porque você desenvolveu essa capacidade de pensar, opa, deu uma coisa de errado, o que eu vou fazer para resolver? E assim você não fica nem estagnada e nem vítima de nada e ninguém. Você consegue ter uma autonomia para tocar seu negócio. Arrasou total. Eu falo para as meninas, pobre tem problema de pobre. Rico tem problema de rico. Experimenta você lidar com advogado, que a gente precisa, contrato de curso e tal. Experimenta lidar com contador. Grandes audiências, né, amigo? Grandes responsabilidades. Exatamente. Você fala A, a pessoa entendeu B. Exatamente. Você falou, eu te amo. Ela falou, e quer dizer então que as pessoas saem confundindo tudo. Eu falo para as meninas, né? A audiência pequena tem problema de audiência pequena. A audiência grande tem problema de audiência grande. Pessoas com pouco recurso têm problema de pouco recurso. Quem tem muito recurso... Então é bem o que você falou. A pessoa tem que criar nela a competência de resolver problemas. Sim. Não tem jeito. E se a gente a gente está passando por um período, já está até... Eu acredito, graças a Deus, que a gente esteja passando por esse período de pandemia. Sim. Mas teve muita gente que paralisou na pandemia. E ela não sabia que era a oportunidade de ela ficar maior, igual você disse. A pandemia foi pra mim, foi o que abriu as portas pra mim. Eu atendia no corredor da minha casa, como eu já falei. Tá? O pessoal aqui do YouTube não sabe, lá do Instagram já sabe. Mas pode contando uns pouquinhos, pode contar. Com os bodes passando lá na minha rua, né, amigo? Só chegar na minha casa, tinha uma vaca, um cabrito, caminho. E eu comecei atendendo, mesmo assim, não usei isso como desculpa. Mesmo atendendo no bairro desses, pessoas vinham de longe fazer unha comigo, porque eu fazia o básico muito bem feito. Então eu não usei isso como desculpa pra começar. Porém, aquilo ali me gerou um conforto, porque as pessoas vinham até a minha casa, eu tinha um fluxo de cliente, ainda não tinha bombado, mas já estava confortável, com 4 meses de profissão, minha agenda já estava completa, já estava confortável, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu me vi assim, bloqueada, porque minha mãe e minha avó, que não é grupo de risco, eu não poderia atender dentro de casa, e aí eu resolvi arriscar e alugar uma salinha fora de casa. Quando eu dei esse passo pra fora ali na pandemia, porque eu atendia na minha casa. No outro espaço que eu fui, nem todas as minhas clientes iriam, então eu teria que arriscar para captar novas clientes no meio da pandemia. Eu não sabia se ia ter cliente ou não, porque foi no primeiro lockdown, quando fechou tudo, primeira vez. Eu fiquei um mês trancada dentro de casa sem atender, mas eu usei o tempo da pandemia como algo útil. Foi quando eu comecei a estruturar meu curso online. Nesse um mês que eu fiquei sem atender, eu não estava atendendo, eu estava trabalhando, fazendo, mas minha cabeça não parou nenhum dia. Eu trabalhei todos os dias criando as coisas que eu não tinha tempo de fazer antes, usando o meu tempo de forma estratégica, não deixando ele ser tempo ocioso, né? Não deixando me consumir pela situação inimaginável que a gente estava vivendo. Ninguém nunca imaginou viver uma pandemia. Só que eu usei esse tempo de forma proveitosa, estruturei meu curso. Fui para um espaço, com um mês nesse espaço a minha agenda lotou. Você estruturou o curso lá no corredor? Foi lá no meio, nessa pandemia, né? Fechou, fiquei um mês sem atender. Aí ali eu comecei a pensar, o que vai ter no meu curso online? Exatamente. Vou até anotar isso. Muito importante, muito importante. Quem me segue já entendeu. Quem não pegou isso aí, minhas estratégias vêm tudo de observação. Porque eu acredito em uma coisa, eu só tenho um conceito. É no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Sim. Só aqui eu percebi 3 decisões. Só aqui, primeira decisão. Lotou a agenda no corredor, perto. Chegou o momento da virada. Veio a pandemia, eu vou ou eu não vou pro espaço? Muitas não iriam, caso do conforto de ter cliente. Não, minha mãe bota a máscara, minha avó bota a máscara, passa álcool em gel na minha mãe e na avó. Teve uma decisão. Outra decisão, ficou um mês sem atender. Muitos estariam lá no meu Instagram, no meu direct. Exatamente. Diego, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque agora eu tô sem cliente. Não, cara, aí não. É isso que eu falo lá no meu Instagram, você exemplificou e às vezes eu não consigo dar um exemplo real, então vou dar agora. Eu falo assim, tem 2 tipos de pessoas. Aquelas que no problema acham 10 soluções e aquela que com uma solução ela encontra 10 problemas. Sim. Qual era o problema? Agenda vazia de clientes devido a um período de lockdown. Daí saiu um curso que já transformou 600 pessoas para bater 1000 pessoas aí rapidinho. Sacou? Sim. Então tem gente que sente chora, tem gente que levanta e age. É simples assim a vida. Não é? E amigo, e também essa questão de eu ter parado esse mês para eu conseguir montar meu curso vai de um ponto muito importante que eu vejo que ele é muito negligenciado no nosso mercado, que é essa questão de ter uma inteligência financeira ali básica para você ter
essa base, né? Porque esse assim, start. exatamente, para você conseguir, não, eu tô na crise, eu tô no meio de um problema, mas eu me preparei. Eu estava preparado para passar por isso, porque falando assim, pode parecer que eu tinha um dinheiro, fiquei um mês sem atender, mas eu com 18 anos virei pai de família, eu sustentava a minha casa. Então, para mim, dinheiro nunca foi fácil, era R$1.600 para sustentar uma casa e me sustentar. Então, não tinha porque dinheiro guardado porque sobrava. Tinha porque eu era organizada e eu sabia que ia ter um momento ali que eu ia precisar. Verdade. Então é importante falar isso daqui, porque do mesmo jeito que a pandemia veio do nada e mudou todos os nossos planos, pode acontecer alguma outra situação que você não tem controle, mas você tem que estar preparada. Então eu já tinha essa mentalidade e usei esse tempo ali de forma estratégica para eu começar a montar meu curso. Só que aí o que aconteceu, amigo? Eu fui pro espaço. Eu não esperava lotar a agenda daquela forma. Eu esperava que ia continuar aquele fluxo. Só que meu trabalho, eu fui pro centro ali, né, pro fluxo, sim, no Campo Grande. Ali, lá aí chegou até lá, né, no espaço antigo. O antigo não, no segundo. Exatamente. Fui ali pro fluxo, então assim, com um mês a minha agenda lotou, e aí eu tava com o curso para gravar, que eu gravei, fiz tudo sozinha, aprendi tudo ali em um mês antes. Pra você ter noção, amigo, no início da pandemia eu não sabia cortar um vídeo. Eu não sabia, não foi fácil. Eu aprendi nesse um mês que eu fiquei em casa. A pandemia começou em que mês mesmo? Foi março, eu acho. Foi minha segunda turma de curso. Exatamente. Eu tinha lançado em janeiro a primeira. Eu tinha lançado uma vez antes. E outra coisa, né? A gente estava entrando em uma pandemia. E eu estava pensando, eu vou lançar um curso. Outras pessoas poderiam estar pensando, mas eu vou lançar o curso e ninguém vai comprar. Isso aí. Exatamente. Eu vi o outro lado, que as pessoas vão precisar do meu curso agora é a hora, porque se eu não tivesse a minha profissão hoje, eu estaria passando um perrengue. Então, isso que me salvou, eu vou ensinar para elas, eu vou ensinar elas a se salvarem também mediante um problema. E aí veio, com um mês a minha agenda lotou, lista de espera, eu gravando curso, eu editando tudo sozinha, e eu não sabia, o celular não aguentava editar, o computador não funcionava, ele todo. Passamos por isso. A pessoa grava um curso. Eu tinha recurso, mas aqui, ó. Você é doido, rapaz? Botava no seu celular, esquentava, desligava. Falei, não acredito meu nisso. Meu iPhone 7, gravei o curso inteirinho no iPhone 7. Editei, gravei e editei. Nem sei como meu celular aguentou aquele perrengue. As aulas 2, 3 horas. E aí veio, isso foi em março, né? Abril ali que eu aluguei o espaço. E acho que no mês 9, setembro, outubro, não sei, eu lancei o curso. A minha primeira você lançou e... você demorou pra lançar. Demorei porque eu gravei tudo sozinha, né, amigo? Então, com a agenda cheia, eu atendia de segunda a sábado. Começou o processo criativo em março e foi amadurecendo, foi gravando, foi construindo. Exatamente, eu fiz tudo sozinha e acabou que eu demorei um pouco Massa, mais. arrasou. Só que eu ainda dava curso presencial, então assim, eu atendia agenda fechada, curso presencial e gravando curso online. Foi uma período... Mas o curso presencial e o atendimento foi a sua escola para ir gravando o curso, né? Exatamente. Massa. Era ali que eu pegava situações. E aí, de um ano que a gente está na pandemia, né? Desse um ano, eu troquei de espaço, quase não atendo cliente mais hoje por causa da minha demanda de curso. A gente já vai para a 4ª turma aí do curso. Massa. Super sucesso. Alunas não tem um ano e já tem alunas com resultado do mesmo nível que o meu, ou seja, elas foram mais rápidas do que eu. Então eu tenho plena consciência que eu estou no caminho certo. É isso que eu falo lá na minha rede social, quando alguma pessoa me pede, Diego, eu tô com isso, ou qualquer outro, eu falo, você tem que entender o que, gente? Curso é acelerador de resultado. Sim. Você pode ter resultado de fazer uma sobrancelha boa, uma unha legal, ou lotar a agenda de clientes. Mas o que você pode fazer em 3 anos, já pensou se você conseguir fazer em 6 meses? Exatamente. É simples assim. Então você vai estar usufruindo em 6 meses do que você demoraria 3 anos sozinha batendo cabeça. Vale a pena? Porque hoje o maior ativo do mundo não é dinheiro, é tempo. Então você vai perder 3 anos aí para aprender o que você pode aprender agora rápido. É o que eu falo para elas. Eu gosto de falar que o curso é um mapa. Ele vai te mostrar ali o melhor caminho. Cabe você também seguir a rota, né, amigo? Porque não existe fórmula mágica. Muitas pessoas falam, não, vou comprar esse curso aqui porque esse curso vai ser milagroso. Mas na verdade o problema não tá ali no que o curso tem para te oferecer. Tá em você. Volta lá na chave do desenvolvimento, da nossa capacidade de raciocínio, de mentalidade evoluída, porque às vezes o problema não está no curso. Inclusive eu falo isso no meu curso gratuito, amigo, do Mulheres de Fibra, eu explico o motivo das meninas ficarem patinando em curso de aperfeiçoamento, um curso de aperfeiçoamento atrás do outro. Eu falo para ela, você não precisa de muito curso, você precisa de um Diego Oliveira, de um Agenda 30X, de um Poder da Fibra, que é o meu curso, para mudar a sua trajetória. Isso você não precisa aí. de vários, é você exercitar aquilo dali pelo tempo necessário para você colher os frutos. Eu gosto muito de uma frase do Leandro Aguiar que ele fala, para de dar vazão à sua loucura. Aí na hora que ele falou não fez sentido, mas na hora que ele começou a explicar, para mim foi muito claro.
Ele fala sobre você aprende uma informação nova e aí você vai exercitar aquilo dali. Só que tudo que é novo é desengonçado, a gente não tem jeito, é mais difícil. Às vezes uma técnica nova de unha você vai demorar mais tempo do que você fazia antes. E aí a pessoa, o que ela faz? Ela dá vazão à loucura dela, ela desiste e vai procurar outro método. E aí o outro método também não funciona, ela desiste e vai para outro método, porque ela não aceita que existe um processo que ela precisa passar, que é normal no início demorar, que é normal no início não ter cliente, mas isso não significa que isso é perpétuo, é normal, mas isso pode ser mudado, é essa consciência que elas têm que ter. Elas não passam pela curva de aprendizagem, não passam. Hoje a dentista falou algo bem assim pra mim: Diego, vou te explicar um negócio, antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Exatamente. Então, aí elas compram um curso, assistem um pouquinho. Quando vai ficar ruim, que é onde ela vai dar o salto para crescer, exatamente, ela desiste. Então eu costumo dizer assim, eu falo, meninas, curso, Agenda 30X, Poder da Fibra, um curso que você vai fazer às vezes de didática, de qualquer coisa, de edição de vídeo, é o quê? É a academia. Se você pode comprar o melhor tênis, a melhor roupa, se você não for na academia, não tem barriga de tanquinho, não tem jeito. Então os cursos que você for comprar, eu falo muito isso, não precisa de muito curso, você precisa de curso que você vai fazer. Sim. Uma vez a pessoa me perguntou assim, me fala qual é o melhor curso. Eu falei, aquele que você faz até o final e aplica. Exatamente. Simples assim, o que você faz até o final. Comprou um, faz o treino até o final, até você ficar boa. Eu te garanto, se você aplicar tudo até o final, qualquer um curso que você for fazer, você não vai sentir desejo de comparar outro com tanta fobia assim. Você vai aplicar, você vai curtir, viver. Agora vamos para o próximo nível com outro, talvez. É muito isso. Eu gosto muito de um eu não sei se é uma charge, foi um quadrinho que eu vi de um menininho tocando piano, e aí tá tocando tudo errado, e chega um senhor pra ele e fala, para, você não é bom nisso. Aí o menininho responde, se eu parar agora, eu nunca vou ser bom. Isso. Então, eu até postei uma foto minha da minha primeira unha, eu gosto muito de comparar, diga, minha primeira unha com a primeira unha das minhas Massa, eu vi no Poder da Fibra. Quando eu entrei, você tava lá comparando. Pô, as meninas piraram, foi massa. Eu gosto de comparar, porque a minha primeira unha foi um desastre, foi assim, uma calamidade pública, foi um desserviço à humanidade. Mas isso é bom para mostrar para as pessoas que todo mestre já foi um desastre. Todo mestre precisou passar por um processo para ele se tornar bom naquilo dali. Verdade. E aí eu gosto você me perguntou algo que fez eu chegar aqui tão rápido, as meninas sempre me perguntam, você pensou em desistir? E elas se assustam com a minha resposta, porque eu falo que eu nunca pensei em desistir. Não da unha, do curso eu já pensei, da unha eu nunca pensei em desistir. Porque pra mim, quando eu larguei tudo, era um salário de R$1.600 pra ser escravizada. Isso era o meu tudo, era o máximo que eu poderia ter da vida, né? Eu achava que aquilo dali era o máximo que eu poderia ter. Quando eu resolvi largar o que botava a compra dentro da minha casa pra arriscar fazer a unha, eu levei um baque, porque minha mãe, doméstica, a vida inteira, nunca, na minha família não existe história de sucesso, não existe empreendedorismo, eu fui a primeira pessoa a ter uma faculdade, então assim, a minha mãe, que vinha desse cenário e não é jovem, não vê as oportunidades da forma que eu vejo, quando eu contei pra ela tomou um baque. Minha mãe se fechou, porque o jeito da minha mãe sofrer é fechada, caladinha. E aí, quando eu larguei tudo, minha mãe se fechou, não me apoiou. E eu veio essa junção ali, eu fiz meu primeiro curso presencial, foi um desastre, porque a gente estava falando agora, curso presencial é experiência, não conhecimento, né? Uhum. E aí veio largar tudo, a minha mãe não entender a situação e o meu baque do curso, desistir não era uma opção, desistir assim, era a última coisa que passava na minha cabeça, a única coisa que eu pensava era, eu sou ruim mesmo, desse jeito que eu não vou conseguir nada. E aí então, eu usei todas as dificuldades como para me impulsionar a fazer dar certo. Eu lembro até hoje que uma vez eu falei no meu serviço, antes de eu sair, que eu ia ser uma das melhores. E aí um menino virou e falou assim, não, você está sendo ousada demais, você está sonhando alto demais. Eu falei, só por isso eu vou ser a melhor. Mas o foco não é ser a melhor, o foco é não deixar essa questão das dificuldades, às vezes da falta de apoio, ser uma barreira, né? Então, eu considero o fator decisivo para ter chegado até aqui é não ter em nenhum momento o pensamento de desistir. Quando dava um problema, eu não pensava em desistir, porque aonde isso ia resolver? Eu fiz uma unha e soltou, vou desistir. Isso não vai resolver o problema, a próxima unha não vai ficar colada porque eu pensei em desistir. Ela vai ficar colada porque eu tive um problema e eu aprendi a resolver. Verdade. E só fazendo um gancho aqui, amigo, porque você deve sentir isso na pele também. Essa questão da falta de apoio é uma dor muito grande das meninas, né? E eu gosto de falar para elas sobre isso, para elas pararem de esperar apoio das pessoas, porque existe uma afirmação de que 95% da população vai viver na média, vai viver sem nunca alcançar os sonhos delas,
vai viver uma vida que ela não é o que ela quer e ela vai se contentar com aquilo. Apenas 5% da população vai alcançar a vida dos seus sonhos. Sim. Espero que a gente esteja falando aqui, todo mundo está assistindo, a gente faz parte dos 5%. Exatamente. Então, quando você vai tomar uma decisão para você sair dos 95%, que é a zona de conforto, você quer se tornar os 5%, ao seu redor, todo mundo está na faixa do 95%. Ou são pessoas igual a minha mãe, que não tem a menor obrigação ou a capacidade de entender a dimensão de uma profissão como a nail design. Aonde que uma pessoa que faz unha vai ganhar mais que um médico advogado? Isso não vai entrar na cabeça da minha mãe. E a gente fica esperando dessas pessoas que não têm a capacidade de compreender a grandeza da nossa profissão, apoio. Só que na verdade a gente precisa fazer, mostrar que dá certo para elas conseguirem entender, porque é algo que transcende o nosso entendimento. Aonde, quando que foi que o nail design iria ganhar mais que o médico? Iria ganhar. Eu tenho curso técnico, faculdade, pós-graduação, são mais de 7 anos estudando. E ganhava R$ 1.600. Aonde que a unha, em um ano, ia me fazer ganhar 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais do que isso. Então a gente precisa parar de esperar compreensão, apoio de pessoas que elas não estão preparadas para compreender aonde a gente quer chegar. Se você tem um sonho alto, se você quer sair dos 95%, saiba que as pessoas ao seu redor não vão te entender. Mas a sua função é continuar mesmo assim, porque elas vão ver na sua história um motivo para acreditar que é possível e que existe sim a possibilidade de uma vida melhor e mais promissora. É bem isso aí, amiga. Porque, tipo assim, o que eu percebo sobre apoio? Existem 2 tipos de pessoas. E eu também pesquisei isso lá no meu Instagram. Não sei se você já teve essa pesquisa lá. Na minha audiência, o público, né, das profissionais, eu posso estar errado, mas 70% é casada. Sim. E 30% é solteira. Você, novinha, quantos aninhos mesmo? 25. 25 aninhos, solteirinha e tudo mais. Então você esperou um tipo de apoio. Esperou. Sim. Não. Você estava ali submissa a um tipo de apoio. Sim. Então tem menina solteira, ao que a Carol falou. E tem outras meninas que estão esperando outro tipo de apoio, que talvez é de quem? Do marido, do namorido, né? Tudo mais. E é uma dor muito grande. Muito. Porque as meninas falam assim, ó, Diego, comprei um curso de unhas, fiz um curso de unha grandão. Tô começando a ter meu trabalho. Entrei no Agenda 30X, é uma dor muito forte. Meu marido vira pra mim, só vejo você estudando. Isso aí não é para estudar, vai arrumar um emprego, vai não sei o quê. Porque às vezes a pessoa está no processo, né? Às vezes terminou um curso de online, está treinando as primeiras unhas, entrou no meu curso, está captando as primeiras modelos para treinar o trabalho, para ficar legal ainda, algo do tipo. Sim. Assim. Então, o que eu penso sobre isso é o seguinte, meninas, é o que a Carol falou. Você não precisa de uma pessoa falando, vai lá e faz. Você vai conseguir, porque dificilmente isso vai ter. O que acontece? Eu até falei isso no Poder da Fibra, nos primeiros que eu participei. Aí as meninas chegam, elas vão mandar para as amigas, com todo o carinho do mundo, amiga, agora eu tô fazendo unha. Sim. Manda no grupo da família, agora eu tô fazendo unha. Vai para as amigas antigas da escola, agora eu tô fazendo unha. E poucas vão te valorizar. Mas não toma isso pro lado pessoal, gente. É normal as pessoas não quererem, não é que elas não querem te ajudar. Eu nunca levo as coisas pro lado pessoal. Sim. É porque é normal elas não terem tanta confiança assim. Mas não usa isso para desanimar. Usa isso como combustível para você continuar percorrendo a sua carreira. E o seu marido também, eu falei isso na live, chocou, escandalizou. Eu falei, o seu marido, a menina falou assim, Diego, meu avô fala bem assim, toda vez que sai uma coisa de emprego, um anúncio de emprego, ele manda para mim, Diego. Meu avô manda isso aí para mim. Eu falei, não usa isso como forma de desânimo. É porque ele está querendo, o seu marido, o seu pai, ou talvez o seu avô, eles estão querendo cuidar de você, eles estão preocupados com você. Mas para de falar que vai fazer dar certo só com as palavras. Exatamente. Começa a falar com as suas ações. Então treina, pratica, coloca em prática o curso que você comprou, se dedica ali todo dia, vence as suas batalhas, porque a gente estava falando sobre pandemia, eu lembrei que eu ia falar. A pandemia, ela foi um acelerador de resultados. Você vê, foi o seu acelerador. Exatamente. Foi o meu também. Gente, eu paro a pensar que talvez se não tivesse a pandemia, talvez eu não estaria sentada nessa mesa aqui agora gravando um podcast. Estaria com a agenda lotada, atendendo no seu cantinho. Exatamente. No meu mundinho ali, fechadinho nos corredores da minha casa. Isso aí. Então, a pandemia é o acelerador. O acelerador. E essa dificuldade, a falta de apoio, talvez do marido ou talvez da mãe, é também um acelerador para você provar com as suas ações que você quer. Foi justamente o que eu fiz. Eu falei, minha mãe não acredita, então não adianta falar. Vou ter que fazer.
ela não vê, ela não tá enxergando o que eu tô vendo, ela não tá vendo o que eu tô vendo. Então eu vou mostrar pra ela, vou fazer. E hoje, e assim, Diego, chegou num nível que nem eu imaginei. Eu falo que eu tô vivendo algo que realmente Deus planejou pra mim, porque é infinitamente maior do que eu poderia imaginar. Você imagina minha mãe. Se pra mim que resolvi arriscar e vi lá a luz no fim do túnel, você imagina pra minha mãe que nem tava vendo a luz no fim do túnel. Isso daqui hoje é outra dimensão, assim, algo que a gente nunca imaginou. Então, meninas, com apoio ou sem apoio, vá lá e prova com as suas ações que você quer. Eu gosto muito de um videozinho, acho que é do Daniel Godry, que tem no YouTube, que ele faz um comparativo com bolas, né? E aí ele é até mais pro ambiente corporativo, mas eu gosto muito desse videozinho, que ele fala que tem o bola cheia e o bola murcha. E aí ele sempre fala que a bola murcha, quando ela vê você enchendo, ela não vai querer encher, ela tá confortável ali naquela zona. Ela vai querer que você esvazie para que vocês dois fiquem no mesmo tamanho. Por isso que às vezes no ambiente que a gente tem tanta dificuldade de receber apoio, e recebe apoio às vezes de mim, de você, de outras pessoas que encontram no nosso curso, no grupo de alunos, no network ali. Por isso que eu falo que é tão importante, amiga, essa questão do network, dos grupos de alunos, igual as minhas meninas têm lá na Constelação. Perfeito. Porque você encontra pessoas indo na mesma direção que você. Elas estão lutando as mesmas batalhas, elas estão passando as mesmas dificuldades, algumas já passaram e estão aptas para te ajudar. Então isso é um gás diferente. Eu ter você como amigo hoje, para mim, isso é um gás diferente. A gente compartilha das mesmas dores. E eu até falo, eu gosto de pensar nisso. Às vezes empreender e ter essa jornada, isso vai te custar algumas coisas. Vai custar às vezes uma amizade que vocês não vão se bater. Você está em outro nível da sua vida. É normal, as amizades que a gente às vezes teve quando criança não é mesmo da vida adulta. Algumas continuam, mas nem todas. Então a gente tem que aceitar que é um processo natural, tanto do nosso amadurecimento pessoal como do nosso crescimento profissional. Passar por esse funil pra gente chegar onde a gente quer chegar. E amigo, é só a gente ser bem racional, né? Entre a vida dos nossos sonhos e realizar os nossos objetivos e o apoio das pessoas, o que é mais importante pra você? É alcançar a sua vida dos sonhos? Então, desliga aqui, bota no mudo, abaixa o volume do que as pessoas estão falando e vai atrás do que você quer. É isso aí, não tem vitória sem sacrifício. Exatamente. Igual eu falei com as meninas lá sobre essa questão de pandemia, sobre a questão de lockdown, sobre as dificuldades do início da profissão. Eu falei, todo mundo passa pela dor, mas só entra pra história quem vence. Eu fico olhando a Bíblia, por exemplo, a sabedoria bíblica, a gente olha lá. Tem um monte de gente na Bíblia, mas sabe por que eles estão ali? Não é porque eles... Jó não entraria na Bíblia só porque ele sofreu e perdeu tudo. Ele passou porque ele venceu. Sim. Abraão, todo mundo que está ali é porque ele passou por um problema e venceu. Se a história de Jó fosse, Jó conseguiu tudo, deu tudo certo, ele arrebentou. Ou ele sofreu e desistiu, também não ia estar lá, não. Não ia estar lá. Não entra lá. Então, só entra pra história quem vence. Eu gosto de uma frase que eu escutei no Mastermind presencial da Alice que eu fui, da Alice Valls, que eu não lembro quem foi que falou, mas ele falou uma frase que marcou na minha cabeça, que é assim, o sucesso está a um passo da linha do cagaço. Tem que passar pelo cagaço, tem que ter a dificuldade. E eu gosto de falar para as meninas o seguinte, Diego, e isso eu aprendi na faculdade. A faculdade é um conhecimento muito teórico, né? E quando a gente vai pra prática é outro mundo totalmente diferente. Eu falo que o que eu fiz foi pegar todo esse meu conhecimento de pós, de faculdade e aplicar ele para o nosso mercado. Então, por isso que o Mulheres de Fibra, por exemplo, é um curso tão rico, porque é um conhecimento que não existe. Eu uni duas esferas diferentes. Mas tem uma coisa da faculdade que me marcou, é sobre crise, gerenciamento de crise. Eles falam que a crise, ela fortalece o bom e elimina o fraco. A crise, ela vai ser um nivelamento, é a pandemia. Na pandemia, quem estava aqui só nadando na areia, pegando na marolinha, pegando a vantagem da onda, indo na corrente, vai ficar para trás. Mas quem está com sangue no olho, quem está rumo ao céu, como a gente apelidou, quem está aqui para vencer, vai usar isso de gás. Porque pensa só, a gente está passando por uma dificuldade. Todo mundo ao seu redor está na mesma dificuldade. Todo mundo ao seu redor está naquele momento. Eu não aguento mais, eu vou desistir. O que vai fazer algumas pessoas continuarem e outras pararem naquele momento? É a força de vontade. Então eu sempre falo para as meninas, na hora que estiver muito difícil para você estiver pensando, eu vou desistir, lembre-se que ao seu redor todo mundo também está pensando em desistir. E se você continuar, você vai estar um passo à frente delas. Você já deu um passo na direção da vida que você quer. Então, quando está difícil para você, está difícil para todas as outras pessoas. E você vai ser igual a elas e vai desistir, ou você vai dar um passo à frente. A crise, ela
eleva os bons e elimina os fracos. É isso que ela faz. E não Isso dá pra aí. ser uma grande profissional se você não for uma grande pessoa. Isso é inegociável. Você quer ser uma Total. grande neodesign? Você tem que ser uma grande pessoa e uma grande empresária. Não existe. Você não vai ser uma grande moça que faz unha. Você pode até ser, mas vai ser aquela pessoa que você falou lá no início, de 10 anos no mesmo lugar. Eu não quero. Isso Se hoje é. eu tô vivendo algo que eu nunca imaginei, daqui 10 anos então não tenho nem imaginação pra saber onde eu vou chegar. Mas eu só sei de uma coisa, no mesmo lugar eu não quero estar. Total, arrasou. E já aqui eu já vou puxar um gancho para algo que é muito importante, que também tem muito na audiência, deve ter na sua. Muitas pessoas às vezes começam a me seguir, elas têm dupla profissão. Sim. Elas trabalham, não sei se tem lá também, eu achava que tinha pouco, Tem. mas tem muito. Pessoas que Diego, eu trabalho de segunda a sexta no meu trabalho normal, e à noite eu faço a minha unha, à noite eu faço o meu trabalho, no final de semana eu faço o meu trabalho. E o que eu percebi com você é a mesma coisa que aconteceu comigo agora que você falou. As pessoas falam assim, Diego, quando que eu sei a hora de largar o meu emprego para fazer aquilo que eu amo fazer? Eu falo, quando você parar de aprender. Quando você para de aprender, você pode largar. Se você está no local, mas não está ganhando dinheiro, mas está aprendendo, fica. Na nossa profissão também. Você está começando ali, tá difícil. Às vezes, algumas começam atendendo no salão. Sim. Tem uma unha que está no salão, eu falo, ó, tá difícil, tá ruim, mas está aprendendo, Perfeito. continua. Por quê? Vou te explicar. Você conhece um pouco do meu faturamento, eu conheço um pouco do seu faturamento. Sim. O Agenda 30X só é o que é hoje porque eu sou empreendedor há 10 anos e já tive 5 lojas. Exatamente. Por isso que quando a pessoa me vê eu ensinando a vender, ela fala, é diferente daquela pessoa que fez um curso de marketing e está ensinando a vender. Exato. Porque eu sou vendedor. Antes de estar na internet, quando eu abri a minha primeira, não sei se você sabia disso, quando eu fiz meu primeiro vídeo, já tinha 5 lojas. Eu já vendi há 10 anos, já tinha minha casa, meu carro, minha família, meu casamento, tudo vendendo. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, com 100 seguidores, que era só os amigos, pai, mãe, prima, assim. Então, igual ela. O curso de unha veio depois de uma faculdade, de uma pós-graduação, Exatamente. experiência com finanças, e criou um curso. Você está entendendo como que é diferente? Então, meninas, duas coisas que você tem que saber. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é autoridade, porque a autoridade vem daquilo que você venceu. Você passou por vencer uma faculdade, você venceu uma pós-graduação, Sim. você venceu uma origem humilde. Eu venci uma origem humilde, venci os desafios, porque a estatística fala que uma empresa com 5 anos, que 90% das empresas com 5 anos quebra. Eu mantive 5 empresas durante 10 anos. Nossa. Entende? Então, a sua trajetória, meninas, quem está escutando esse podcast, a sua trajetória, o que você passou, faz parte do seu processo, não ignora. Entendeu? Eu falo isso, amigo, tudo que eu vivi hoje, até os meus relacionamentos fracassados, Ajudaram. faz eu ser quem eu sou hoje. Tudo. Eu vou até dar um exemplo disso muito básico, né? Eu não tive... vou entrar nesse assunto aqui, gente, porque eu não falo só de um, eu falo de tudo, porque é tudo que compõe a nossa profissão. Porque né? negócios são sobre pessoas, não tem como você excluir isso. Exatamente. Não, é porque não, isso aqui não entra, não, tudo entra. Nós estamos falando sobre pessoas tendo resultados, é isso aí. Exatamente. Só para exemplificar para vocês essa questão de tudo fazer sentido, eu sei que às vezes a gente está passando por alguma coisa e fala, nossa, isso não vai ser proveitoso para nada na minha vida, ou esse momento muito difícil, isso daqui não vai me servir. Eu tenho uma experiência com isso que me marcou muito, amigo. Igual eu falei, eu virei pai de família muito cedo, não tive meu pai, eu repeti toda a minha vida de vendo meu pai trair minha mãe, a vida tudo assim nos meus relacionamentos. Então eu passei por muito sofrimento. E já terminei um noivado com tudo certo para casar, então... Quando isso aconteceu, eu só sentia vergonha. Eu falava, por que isso aconteceu? E aí, olha a situação. Na minha casa, amigo, pra vocês terem noção como a vida pode mudar. Na minha casa, chovia mais dentro de casa do que fora. O teto já estava verde, de tanto que chovia dentro de casa. E nesse período todo que eu trabalhei, eu sempre guardei dinheiro, porque eu era o pai de família, queimou uma lâmpada eu que tinha que trocar. Então eu nunca poderia me dar o luxo de fazer algo pra mim sem pensar no bem-estar de outras pessoas. Da família. Exatamente. Então isso também, eu acho que isso foi um grande diferencial, tem que pensar em outras pessoas. Me fez amadurecer muito rápido. E aí, meu sonho era ter um carro, amigo. Meu sonho era ter um carro, eu queria ter um carro porque eu trabalhava numa BR e tinha que andar 20 minutos numa BR com caminhão, carro parando, homem correndo atrás, uma loucura. Então meu sonho era ter um carro. E quando eu juntei um dinheirinho pra, tipo assim, dar entrada num carrinho, daqueles carrinhos assim que ia mal andar sozinho, teve uma chuva muito forte e eu lembro que eu tava sozinha em casa. A hora que eu fui descer a escada, eu bati o pé, veio um tsunami de água, assim, de tanta água que tinha na escada da minha casa. E aí foi o momento que eu decidi, não dá mais, eu vou abrir mão de comprar o carro que eu sempre quis pra
reformar minha casa. Reformar assim, né? Fazer para... Ajeitar o que precisava. Pra ficar mais ou menos, assim, não era ficar top, não. Porque eu não tinha tanto dinheiro assim. E aí eu fiz isso, amigo. E qual que foi a fase que me marcou? Eu fiz na força do ódio, né? Porque assim, aí vem o peso contrário. Não, mas isso não é responsabilidade minha. Eu não sou a casa não é minha. Exatamente, tem os meus irmãos. Fiz na força do ódio. Mas no dia que ficou pronto, que o pedreiro terminou de pintar a parte de baixo, eu entrei na casa, eu olhei e eu fui pro banheiro. E eu só conseguia chorar porque Deus passou um filme na minha cabeça de todas as coisas que eu queria muito e que deram errado. E que eu só estava fazendo aquilo dali naquele dia porque coisas deram errado. Sim. E foi uma frase que eu postei esses dias no meu Instagram. Eu falei, graças a Deus deu tudo errado. Porque se eu tivesse sido promovida de assistente para analista para ganhar R$120 a mais, talvez eu não teria largado tudo, porque eu queria era o reconhecimento pelo meu esforço. Se tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje. Então, graças a Deus que deu tudo errado, porque eu estou aqui e tudo isso contribui como bagagem. Hoje eu sei que para eu ter uma profissão de sucesso, eu não posso ter aquele padrão de comportamento que eu tive nos meus relacionamentos. Tudo que eu vivi, por exemplo, no meu emprego, me serve de exemplo para que eu não faça isso com outras pessoas, porque antes eu precisava do emprego de pessoas. Agora eu emprego outras pessoas. Top. Então eu já tenho uma base do que deve ser feito ou não deve ser feito. Tudo vai servir de lição. E eu falo que uma coisa que me marca muito é que a unha me fez ser alguém. Há 2 anos atrás, a minha história, o que eu passei, eu ter largado tudo para tampar as goteiras da minha casa não significava nada pra ninguém. Hoje, tudo isso, eu tenho voz pra falar. Isso aí. Eu posso dar voz ao sentimento de outras pessoas, porque eu sei que tem pessoas que estão ouvindo aqui agora que tem uma história muito parecida com a minha, porque é a história do Brasil, né? E tem gente agora que ganhou um dinheirinho e tá com a casa chovendo. Tá com a casa chovendo dentro de casa. Exatamente. É isso aí, arrasou. Então, total. A unha, eu falo que ela me deu a voz e fez a minha história ter relevância. Porque antes a minha história não tinha relevância, hoje a minha história tem. E muda a história de outras pessoas. É igual uma coisa, nós vamos entrar num assunto aqui bem profundo, uma coisa que eu tenho percebido muito e me contestado muito. É tipo, as pessoas, elas não estão muito preocupadas com as nossas vitórias. Elas estão mais preocupadas com as nossas superações. Certo? Aí eu pensava, tipo assim, quando a gente conta, caraca, na minha casa chovia, e a gente fez uma reforma, ou então a menina tinha um sonho, saiu de atender a domicílio, inaugurou um espaço, as pessoas amam. Se falando de superação, só que o meu sonho era comprar o carro, com 1 ano eu comprei o carro à vista, tá? Como nem o design. Botou foto lá no Instagram. Botei foto como motivação, falar, se eu conseguir, vocês conseguem também. Isso aí, é nisso aí que vai chegar, Aí, eu ouvi uma frase um tempo atrás que mexeu muito comigo. Aí todo mundo ama essa história de superação lá na rede social. Vou dar um exemplo que isso vai acontecer com você. Eu tenho certeza disso. E também porque eu já preparei minha mentalidade que vai acontecer comigo. Aí você fala, caraca, gente, fui lá, dei uma geral na casa da minha mãe, agora tá top, minha mãe tá no conforto. Galera, trabalhei, agora o carro tá ali, mas vai chegar a mansão, vai chegar o carro melhor, vai chegar já vai chegar não, tá chegando. E uma coisa que eu aprendi, eu quero que as pessoas do podcast entendam isso com muita atenção. Nunca amaldiçoa aquilo que você quer ter. Porque às vezes você vai botar o carrão, vai ofender. Tem muita gente falando, não tem necessidade do carrão, Carol. Não tem necessidade dessa casa com essa vista tão maravilhosa. Vai acontecer. Verdade. Então, meninas, nunca amaldiçoe aquilo que você mais quer, mais deseja. É igual o livro, você gosta muito do livro Segredo da Mente Milionária, fala muito sobre isso. Que às vezes a pessoa passa com um carrão, às vezes a pessoa passa alcança a casa dos sonhos, o espaço do sonho, ou viaja o Brasil dando curso, e você lá no seu íntimo tende a querer amaldiçoar aquilo ali. Ou desmerecer. Fez isso porque é bonito, é porque tem um olho claro. Ela foi mais fácil. Eu com essa carinha aqui, então a pessoa olha na minha cara. Filha, olho azul, olha pra mim, é metida pai de família. Eu brinco com as meninas, eu falo, quem aqui olha pra minha cara e pensou, não tem um pinto pra dar água? Nunca lavou uma louça. Nunca, foi fácil, pra ela foi fácil. A gente tem essa tendência natural, porque a zona de conforto, ela traz o vitimismo, traz isso pro outro, sempre é mais fácil. Então, se você quer crescer na sua vida, nunca olhe pro sucesso do outro e pense que, não precisa disso tudo, ou
Jamais. Isso aí. Então, no mundo de rede social, é o que você falou. Tem que postar resultado mesmo para inspirar. Exatamente. E vocês que estão vendo, que talvez não chegaram no resultado que vocês sonham em ter, que na verdade ninguém chegou no resultado que sonha em ter se ele tiver sabedoria. Eu não cheguei ainda, o Carol não chegou ainda, ninguém chegou ainda. Mas quando você vê alguém, lembre-se que é para te inspirar. Exatamente. E não é para você amaldiçoar, é para você te inspirar. E outra coisa, né, amiga? A gente tem que pensar no seguinte: parar de querer oprimir coisas boas. Porque notícia ruim, você abre o jornal, em qualquer horário do seu dia vai estar passando morte, assalto, coronavírus, qualquer coisa. E aonde que foi que falar de coisas boas, do que a gente pode alcançar, é algo que não é bom? Sim. Entendeu? Às vezes a gente tem isso, né? A gente tem medo, igual quando eu comprei o carro. Eu fiquei muito... será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu mostro? Vai ter inveja, vai ter pessoas que vão desmerecer o meu trabalho. Mas a questão é, eu não tô aqui para servir quem não quer crescer na vida. Isso aí. Eu tô aqui para servir quem quer olhar para aquilo dali e se inspirar. Eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso com o sucesso dela. Arrasou. Eu vou mostrar a minha conquista. Mas não é porque eu quero ser melhor, porque eu quero que você daqui a um ano compre um carro melhor que o meu. Arrasou. E vai lá e posta e fala, caraca, Minha aluna. minha aluna, meu orgulho. É pra isso. Isso aí. Entendeu? A gente tem que parar de reprimir as coisas boas com medo do que as pessoas vão falar. Porque na internet é o dia inteiro fazendo fofoca, falando... Então, já que é pra falar de coisa, de conquista, de coisa boa, fala mesmo, fala sem medo, sem ter vergonha das suas origens. Arrasou. Porque eu sei que eu posso, às vezes eu faço os stories lá, tá minha parede não tem emassados, não sei o que lá, e a gente já perguntou, cara, você não tem vergonha? Eu falo, gente, eu não tenho vergonha, minha história, minha trajetória. E do mesmo jeito que eu mostro a parte ruim, você pode ter certeza que na hora que eu estiver tomando cafezinho em Paris lá com a minha mãe, eu vou mostrar também. Porque o foco disso não é envaidecer, não é ego, é mostrar que é possível, mas com muito trabalho. É muito trabalho. Eu trabalho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Isso então aí. eu não vendo facilidade. Eu vendo que é. Vendo não, eu não falo sobre facilidade, eu falo sobre o que é possível. E se Sobre eu consigo, possibilidade, exatamente, oportunidade. Oportunidade, não é sobre facilidade. Total, arrasou. É isso aí. Às vezes esse conceito de ser algo pejorativo tem prejudicado muitas pessoas. Prejudicado muitas pessoas. Notícia ruim todo mundo compartilha, viraliza. Não sei quem caiu do prédio, pronto. A internet só falava disso, mas ninguém fala de alguém que fez uma boa ação. Eu sei que esbarra naquele negócio de não, o que uma mão faz, a outra não, né? Precisa saber. Exatamente, mas eu acho que a gente está num mundo que tem tanta coisa ruim que carece de você falar de possibilidades. Eu acho que tudo é a intenção do coração. Não é a atitude, é a intenção do coração. E uma coisa que também eu refleti muito uns tempos atrás é o seguinte. A gente que faz live grande, ó, a Carol já fez live com 3.000 pessoas, já fiz live com 2.000 pessoas ao vivo. A gente tá numa live. Aí estão as pessoas aprendendo, elogiando. Pô, esse dia foi muito bom, muito bom. Aí a pessoa fala assim, não entendi. Eu paro a live para responder essa pessoa. Sim. Entendeu? Aí eu olhei por dois lados. Falei, caraca, ó, é uma essência que eu criei de ajudar as pessoas, que a Carol também tem. Sim. Mas às vezes na vida, quando você for postar a foto do seu trabalho, a foto da sua conquista, vão ter 100 pessoas curtindo e uma que não curtiu. Uma que acompanha só pra bisbilhotar, né? Sempre Ou vai pra ter falar alguém mal no também. direct, Exatamente. alguma coisa do tipo. Aquele compartilhado, você fica, será que compartilha? Você não sabe. Compartilharam pra quê a minha foto, né? Aquele compartilhamento ali que você é meio duvidoso. Aí eu falei assim, poxa, quantas vezes a gente para a nossa vida para dar crédito para uma pessoa que não quis e não para agradecer as 99 que param. Gostaram. Massa, isso aí. Então vai ter gente no seu direct que vai falar que a sua unha é maravilhosa, que o seu resultado é incrível, que o seu trabalho é incrível. Vai ter uma pessoa que falar, não gostei dessa cor. Vai ter a ousadia de comentar ainda. Se prepare, porque aqui a gente tá falando de vida real. Se prepare que a pessoa vai ter ousadia de ir lá e comentar que ela não gostou. Mas não gostei dessa cor, muito brilhosa pra mim. Aí você vai parar a sua vida, em vez de agradecer todo mundo que falou top, arrebentou. Você vai pra essa. Então, uma coisa que eu criei pra mim, nunca pare a sua vida. Pare a sua vida pra quem se importa por ti, pra quem curte o seu trabalho, pra quem interage com você, pra quem te apoia. Agora, se não sei quem não tá apoiando, se sei quem tá falando mal. Não, gente, até a Apple tem gente que fala mal da iPhone, não vai falar da gente. Quem sou eu na Vila do Pão, lá em Jardim Campo Grande? Quem sou eu? Isso aí. Então tem que continuar firme, tem que correr atrás disso aí, porque vai ter os dias difíceis. E amiga, pra gente já pegar uns insights aqui, que é uma coisa que até eu mesmo queria te perguntar. Recomenda aí, pra gente terminar esse podcast do jeito certo, recomenda aí
um filme ou uma série que as pessoas não podem deixar de assistir? Eu sei qual que é, mas eu não lembro o nome de uma Eu gostei da senhora. Pink Blinders, eu já assisti tudo. Pink Blinders é maravilhosa. Eu assisti tudo. Essa é de uma... É a primeira milionária, acho que dos Estados Unidos. Eu não sei se você já viu na Netflix, é de uma senhora morena, que ela comercializa produtos pra... A gente deixa aqui, na edição a gente vai colocar o nome aqui. Pra cabelo, né? Pra cabelo, nossa. Muito boa. Esqueci da morena, da moça. Madame Sid Walker, eu acho. Isso! Muito a gente bom. A gente deixa o nome por aqui em algum lugar. Então, vamos deixar. Muito bom. Essa daí é transformada. É a história do que a gente está falando, de um problema que transformou ela na primeira. Acho que é, se eu não me engano, a primeira milionária dos Estados Unidos, vendendo algo próprio, né? Por riqueza própria. Incrível essa série. Massa. E é vida real, né? Vida real. Vida real. Massa. É isso aí, pra fechar com chave de ouro. Não, tem mais. E o livro? E o livro que não pode deixar de ler? Eu sei que você já leu vários, eu já li vários, mas um que não pode deixar de ler, que esse é o que não pode. Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária Não, é top. a gente fala assim, a pessoa pensa, nossa, mas eu não quero ser milionário. Não é sobre isso, não. É sobre a mente. Exatamente. É porque a pessoa, você vê, o nosso cérebro é tão treinado para ver as coisas que o mundo colocou pra gente ver, que às vezes a pessoa fala assim, o segredo da mente milionária. É só ficar milionário? Não, é o segredo da mente. Exatamente. E só para finalizar, amigo, que tem a ver com essa questão da mente milionária aí, pra gente entender sobre humildade e sobre essa questão da mente milionária, falar sobre você querer algo melhor na vida, não tenha medo de dizer o quão bom você é naquilo que você é bom. Se você faz uma unha muito bem feita, então você tem orgulho da unha muito bem feita que você faz, não tenha medo de dizer isso para as pessoas, não tenha medo de falar que você é boa naquilo que você tem competência. E esse livro fala justamente sobre isso, sobre fortalecer essas coisas boas, falar de onde a gente quer chegar e ter a mentalidade certa para atingir isso, tá? Porque essa falsa condição de humildade às vezes reprime muito a gente, né? A gente tem medo de falar que a gente é bom porque outras pessoas vão se sentir desconfortáveis. Verdade. Quando a gente brilha, tem uma frase que eu amo, fala que quando a gente brilha, quando a gente deixa a nossa luz iluminar, a gente dá permissão para outras pessoas fazerem o mesmo. E tem pessoas que estão esperando você, porque elas vão ouvir uma história e não vai acontecer nada, mas na hora que ela ouvir a sua, a vida dela vai ser transformada. Então não tenha medo de falar, de fazer o que você nasceu para fazer, o que você é bom em fazer. É bem isso. Igual tem aquela frase que eu gosto também, é que vai acontecer duas coisas. Quando você brilhar, outras pessoas vão brilhar ainda mais através do seu brilho. E outra coisa também, é o que a gente estava falando antes. Gente, mosquito não ataca a luz apagada. É verdade. Ninguém taca em pedra em árvore que não dá fruto. É isso, ó. Você vai brilhar, muitas pessoas vão ter a vida transformada e alguns mosquitinhos vão ficar ali. Show. Foco não vai ter. E quem tem a vida transformada e manda ver. Exatamente. Carolzinha, uma pergunta porque você é nova. A pergunta para você é diferente. O que uma pessoa não pode deixar de fazer na vida? Algo que você já fez na vida e falou, a pessoa não pode deixar de fazer isso. Vou dar um exemplo, tipo o meu, pra você ir pensando aí. Fala aí que eu Cara, igual tem gente assim, tem gente que, não abre mão. Eu quero fazer isso uma vez na vida, que eu nunca fiz. Tem gente que não abre mão de tomar um café de hobby, lendo um livro num local, vendo a natureza. Às vezes a pessoa já fez isso uma vez na vida. Sim. Tem gente que não abre mão de comer um café com pão de queijo sozinho. Tem gente que não abre mão de passar uma tarde sozinha na companhia dela mesma. O que pra você... A pessoa não pode deixar de viver sem fazer uma única vez, pelo menos. Pode ser um comportamento, pode ser Pensando em algo bem... Pensa. Porque isso vira o jogo. Sabe por que eu tô falando isso? Que a gente tá pensando? A gente estava até combinando uma trip aqui antes no Bastidores. Eu fui nessa... E fiquei uma tarde toda deitado no edredom. Tava muito frio. E fiquei pensando, com ócio, né? Que eu vi aquele negócio do ócio criativo. Fiquei deitado, pensando, de meia no pé, assim, ó. De meia no pé... E no edredom, as melhores ideias que no período turbulento eu não conseguia ter, começou a vir ali. Eu falei, caraca, eu vou voltar. Esse ano eu veio pra isso, esse ano eu veio pra isso. Eu falei, nada melhor. Eu até fiz uma história falando isso. Não existe nada melhor do que uma noite bem dormida, um copo cheio de água. Não existe nada melhor. Sim. E às vezes são as coisas simples que é na vida que a gente não para ter tempo nisso, que às vezes a gente fica se cobrando. Às vezes você desconta... Exemplo, eu vou até falar isso na live hoje à noite. Às vezes a gente desconta algo numa pessoa, não tem nada a ver com a gente, nem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com a nossa preparação emocional. Às vezes você não dormiu direito. Às vezes você não está bem hidratado. Tudo isso influencia. Sim. Então, se a pessoa perguntasse para mim, eu falo, não deixa de dormir bem
pelo menos uma vez por semana. Isso é obrigatório para quem tem resultado. E não deixe de se hidratar bem. É o básico. Amiga, eu acho que se eu tivesse que falar alguma coisa que eu não poderia deixar, eu acho que é o que gira em torno da minha vida. Eu acho que seria não fugir dos problemas. Você tem um problema, abraça ele. Eu acho que uma das coisas que me fez chegar até aqui, amigo, eu passei por tanto problema na minha vida que eu aprendi a continuar apesar do problema. Então, naquele dia que você estiver morta, que você não quiser fazer, que você estiver desanimada, que você estiver brigado com seu marido, que você estiver sem força, faça mesmo assim. Porque essa disciplina de você fazer algo quando você não tem vontade, isso te leva para um nível de resultado extraordinário. Acredito. Então, eu diria que, baseado na minha vida, tá? Porque a minha vida é sempre voltada para... Eu vou tem alguma coisa muito extraordinária acontecendo e eu tenho que continuar mesmo assim. Então eu acho que continuar andando nos dias que você não tem vontade de levantar da cama. Arrasou. Eu escutei uma história, vou até é porque o livro que eu comprei dele, eu não sei se tem essa história. Eu vi a história, comprei o livro e falei, vai ter a história dele. Foi um cara lá dos Estados Unidos, T.D. Jakes. Ele é um palestrante, um pregador negro. Ele tem 10 milhões de seguidores lá nos Estados Unidos. Ele contando que ele transforma muitas pessoas através dos conteúdos dele. Sim. Tipo, tem um projeto igual o nosso, né? Aí falando, ele desceu do condomínio dele pra dar uma corrida. Aí ele foi correndo no condomínio, fazer o esporte. Parou uma pessoa e falou, você que é o inglês, né? Você que é o T.D. Jakes, ele sou sim. Aí começou a escrachar. Você é isso, você é o salafrário, e o que você fala é isso, o que você fala é aquilo. Escrachou, acabou com o cara. Aí ele falou que ele tava com fone, ele tirou o fone, ouviu a senhora, deu atenção, olhou no olho dela, baixou a cabeça, botou o fone e continuou andando. Continuou andando na corrida dele. Chegou mais à frente no condomínio, já tava contornando para dar vida no condomínio para outra moça. Falou, o senhor que é o T.D. Jakes que mora aqui no condomínio? Sim. Aí ele falou, ai meu Deus, você falou que o coração dele já deu aquele negócio, meu Deus, de novo. Sim. Aí ela chegou e falou, rapaz, aquilo que você tem falado tem transformado a minha vida, minha família tem tal, eu tive a vida mudada, isso, aquilo. Ele falou que olhou no olho dela, tirou o fone, botou o fone de novo, continuou caminhando. Aí chegou na pregação que ele ia fazer à noite, ele falou. Aí ele contou isso. Aí perguntaram pra ele, qual é a lição que você tira isso? Ele falou, independente do que as pessoas falam, do que a vida te traga, só continue caminhando. Exatamente. Rapaz, ele arrebentou. Eu falei, nossa Deus. É isso daí, exatamente. De você progredir e continuar mesmo com o mundo desabando ao seu redor. Eu falo que uma das minhas características que eu mais gosto, uma qualidade minha, é a capacidade de continuar mesmo que o meu mundo ao meu redor esteja desmoronando. Isso pra mim é... Isso aí, é o que você falou. A disciplina vai levar vocês, meninas, a um lugar que as empolgadas jamais chegariam. Exatamente. Então... Amigo, eu não sei se já tá acabando, mas eu queria contar uma historinha. Fica à vontade. Finalizar, que foi essa história... O meu cunhado me contou quando eu estava no meu antigo emprego, sufocada, incomodada no meio de tudo aquilo. E eu acho que essa história vai fazer sentido para mais alguém. É a história do monge e do sábio, do monge e da vaquinha. Não sei se alguém já escutou. Sim, essa maravilhoso. Tinha um monge e um sábio estavam andando aí no interior do país, do Brasil, num vilarejo bem pobre. E aí eles encontraram uma casinha de uma família muito humilde que tirava todo o sustento deles de uma vaquinha. A vaquinha dava o leite, que eles faziam o próprio alimento, que eles comercializavam, e eles viviam ali com base nessa vaquinha. E aí eles conheceram a família e foram embora. Na hora que eles saíram da propriedade, o sábio virou para o aprendiz e falou assim, volta lá e joga a vaquinha do penhasco. E o aprendiz ficou inconformado, mas não pode, é a única fonte de sustento deles, eles não vão ter do que viver, e o sábio mandou ele voltar lá e fazer mesmo assim. E ele foi inconformado e obedeceu a ordem. Eles foram embora, passou muitos anos, o sábio morreu e o aprendiz ficou com aquele sentimento guardado dentro dele. E um dia ele resolveu voltar lá nesse lugar para pedir desculpa, para tentar reparar o erro que ele tinha cometido. E chegou lá, onde era pobre, e ele viu uma fazenda, uma casa bonita, um sítio, a família estava fazendo churrasco lá na churrasqueira, e ele chegou assim na propriedade, pediu, falou, aqui que mora a família tal, passei aqui muitos anos atrás, eles se mudaram, o que aconteceu? E aí o menino fala, não, é meu pai, e entra então, aí ele entra, encontra o senhor, e aí ele pergunta, mas eu passei aqui alguns anos, vocês viviam de uma vaquinha, o que aconteceu? Aí ele falou, porque alguns anos atrás a minha vaquinha caiu do penhasco e aí acabou a nossa fonte de renda, a gente teve que sair mundo afora, descobrir habilidades e descobrir novas formas
viver a nossa vida, e aí a gente foi se desenvolvendo, aprendendo, começamos um negócio e hoje a gente tem essa vida. Quando meu cunhado me contou essa história, eu falei, caramba, eu tenho uma vaquinha. Tem que jogar a vaquinha no precipício. Eu tinha que jogar minha vaquinha do precipício. E dessa história, hoje eu tenho 2 pontos de vista. Um, que às vezes a gente fica agarrado, né, com a vaquinha. E às vezes a gente é a vaquinha de outra pessoa. Às vezes tem pessoas que não vão crescer na vida enquanto elas estiverem tendo ali na gente a migalha. Enquanto tá tendo migalha, não vai vir um banquete. E essa história da vaquinha, pra mim, assim, eu não esqueço dela, sou péssima de memória, vocês viram que eu não lembro o nome da série, mas essa história da vaquinha, ela mudou minha história, eu sempre lembro disso, pra eu nunca me apegar novamente à vaquinha, eu sempre jogar minha vaquinha no precipício. Isso aí. Eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu subi no Instagram, não foi, Laís? Quando eu tinha 200 seguidores. Foi essa história. Tem velho. E eu lembro que uma vez uma pessoa falou isso, lá na época que eu contei a história dessa mesma história que você contou, uma pessoa falou uma coisa que fez sentido pra mim semana passada. Ela falou bem assim, ó, o maior inimigo do sucesso futuro é o sucesso presente. Exatamente. Aí eu, beleza, naquela época, o maior inimigo do sucesso futuro é o sucesso presente. Aí tinha até aquela frase assim, ó, o maior inimigo do excelente é o bom. Sabe por quê? Porque o que te trouxe, aí a pessoa disse pra mim, né, Diego, o que te trouxe até aqui, lembra que eu tinha 5 empresas? Não é o que te leva pro próximo nível. Exatamente. Então, a gente é muito apegado ao que deu certo pra trás. Ele falou isso quando eu entrei no digital, que eu vinha com o meu aspecto de vendedor. Então, a gente é muito apegado ao sucesso que ficou pra trás. Exatamente. Então, você quer repetir os padrões porque já deu certo, pô. Time que tá ganhando não se mexe, né? Só que o que você fez antes te trouxe até aqui. O que vai te levar até o próximo nível é o que você ainda não fez. Graças a Deus, né, amigo? Ainda bem, porque tem gente que até aqui não conseguiu Sacou? nada e tá agarrada nisso. Daqui pra frente é o que você tá fazendo agora. Aí quando as pessoas chegam pra mim, e aí, Diego, eu falo, rapaz, eu tô procurando o que eu ainda não sei, o que eu ainda não fiz, porque o que eu já sei me trouxe até aqui, pô. Foi por isso que eu falei, daqui 10 anos eu vou estar em um lugar que eu não consigo nem imaginar, porque o que eu consigo imaginar já não é o suficiente. Isso aí. Eu tô buscando algo a mais, entendeu? Então, tem muita gente que tá assistindo aqui, ó, também mediana. Também já tá, tô com a agenda cheia, tô nada pra fazer, vou assistir Diego e Carol lá no YouTube. Beleza, o maior inimigo do excelente é o bom. O que você fez de top, maravilhoso, que arrebentou, te trouxe até aqui. Agora o que vai te levar pro próximo nível, falta você aprender, falta você aplicar. Eu falo com a Laís agora, às vezes a pessoa fala, Diego, lançou um curso top, você falou comigo, lançou um curso top, e aí amigo, você já viu esse curso aqui? Eu acho maravilhoso, porque eu falo, caraca, aquilo ali talvez é o que eu tô precisando aprender, é real, mas eu sempre tenho o hábito de colocar no papel, o que eu já sei não fiz ainda. Falo, ó, isso aqui eu sei, não fiz. Isso aqui eu sei, não fiz também. Exatamente. Aqui, então vamos botar essa lista aqui em dia, pra mim depois, pra não dar aquela sobrecarga. Laís também tava fazendo um estudo de que o nosso cérebro, ele recebe, eu posso errar o número aqui porque Laís que viu lá, 11 milhões de bits quando a gente recebe uma informação. E o nosso cérebro retém 60. 11 milhões para 60 é altamente desproporcional. Ele falou, então a gente tem que ser muito bem seleto para a gente ser assertivo. E só para dar um direcionamento claro para as pessoas, a gente falou muito sobre mentalidade, desenvolvimento, jogar a vaquinha do precipício, sair da zona de conforto. E assim, eu queria dar alguns pontos para te elucidar, que você vê, até agora tá lindo, mas eu não sei o que fazer. E o que eu faço amanhã? O que eu faço? Não, igual fala assim, a pessoa vai sair daqui, o que você achou? Achei maravilhoso. E o que eu faço? Rapaz, não sei, mas foi top. Eu acho assim que o desenvolvimento pessoal, ele passa por algumas etapas que são até simples, né? Por que eu pensei nisso? Agora que você falou isso, para mim foi um start. O que hoje você já sabe e você não está aplicando? Comece pelo que você já sabe, não tenta buscar alguma coisa nova, não. Começa fazendo coisas que você já sabe e que você não coloca em prática, né? Inclusive eu falo isso para minhas alunas, ela vem reclamar de um problema, eu falo, você está seguindo 100% do que eu e o Diego falou para você lá no Poder da Fibra? Estou seguindo 98%, então tá, quando você seguir 100%, aí a gente pode conversar. Então faz primeiro passo, as coisas que você sabe que você tem que fazer e que você não está fazendo. Isso tá? aí. Não deixe que o perfeccionismo vire ali, tá escondido o seu vitimismo, o medo, tá escondido segurança. Eu não faço porque ainda não tá bom o suficiente. Não, é outra coisa que tá por trás ali. Então faça o que você já sabe. Eu acho que é fundamental você ler livros. Carol, eu não gosto de ler livros. Se você não tem a disciplina para você ler um livro, tão pouco você vai ter a disciplina para ter a vida que você almeja. Top. Não vai.
Se você não consegue ler um livro que vai transformar a sua vida, você não merece a vida que você está almejando. Exatamente. Você ainda não está pronta para ela, você só vai receber quando você estiver pronta. Então, Total. coloque em prática o que você já sabe, leia livros. Assista a série da Madame C.J. Walker. Não hesite em buscar ajuda de profissionais se a sua área, você vai falar sobre isso hoje, inteligência emocional. Se você como pessoa não está bem resolvido, não hesite em buscar ajuda, se nem que seja um psicólogo, um coach, de qualquer coisa, porque você não vai ser uma grande profissional se você não for uma grande pessoa. Então não hesite em buscar ajuda se for necessário. Invista em você, em conhecimento. Não pense que porque você é design de sobrancelha, você sabe fazer sobrancelha, design de unha, você sabe fazer unha. A gente falou aqui sobre diversas competências, finanças, marketing. Então, não tenha medo de investir em outros pontos para você fortalecer o seu negócio. Total. E um ponto que eu acho muito importante, que tem a ver com a dor que a gente falou de não ter apoio, busque network. Total. Busque o network. Por exemplo, o Poder da Fibra tem um grupo de alunas que elas mais conversam entre elas do que eu converso, porque elas trocam no mesmo nível. Isso. Às vezes uma aluna consegue falar com outra coisas que eu, às vezes, não consigo. E é um ambiente propício, porque elas estão passando pela mesma dificuldade. Às vezes eu não passei por aquela dificuldade que ela está passando. Apesar de ter passado por muitas. É algo específico, mas tem outra pessoa lá dentro que passou. E hoje é isso aí. Igual eu falo que as meninas compra um curso hoje que você tem acesso a isso. Exatamente. Que você é a média das pessoas que você convive. Aí você tá num grupo lá da Carol. Igual você falou isso. No começo do meu curso eu ficava palestrando lá dentro do grupo das alunas. Que tinha lá 100, 200, eu ficava lá. Agora que tem 1000 lá, uma faz uma pergunta, 10 vem e responde. E com 10 possibilidades, você daria uma. 10 pessoas e dão 10 possibilidades. Não, amigo, eu fiz assim, aí outro, vamos fazer uma live junta? Vamos fazer uma parceria disso? Aqui, eu sou design de sobrancelha, eu sou design, vamos trocar não sei o quê? É o conceito de mastermind. Mastermind. Né? Várias pessoas com o mesmo problema pensando na solução. É incrível. Tem um livro que fala sobre isso, que eu acho que esqueci. Tá vendo, gente? Não sou boa de memória. Tem um livro que fala sobre isso, que é essa questão eu acho que são as leis do triunfo. Lei do triunfo, Napoleão Hill. Exatamente. Ele fala sobre esse conceito de mastermind. Que são várias pessoas pensando na solução. Então é muito, muito enriquecedor, é muito proveitoso. Você pode sentar ali e fazer um curso, beleza. Agora, se você tiver precisando de um curso que vai te dar isso, opte por isso, porque vai fazer diferença. É isso aí que eu tô falando. Exatamente. Então, sobre os conceitos práticos que a Carol deu, faça o que você já sabe que tem que fazer, mas você não tá fazendo. Às vezes, arrumar uma cama, igual você falou, beber um copo d'água, faz coisas simples que você exercita a disciplina, porque você precisa de disciplina para você chegar onde você... Sim, o músculo da disciplina. Exatamente. Então comece a exercitar coisas simples de disciplina que você vai ver a diferença. E eles falam para você ter um novo hábito, você tem que fazer por 21 dias seguidos, né, amigo? Sim, poder do hábito. Faça uma coisa que você não tem hábito de fazer por 21 dias seguidos. Que aquilo dali vai começar a se tornar um hábito. Total. Eu lembro que quando eu vou palestrar em um lugar, exemplo, igual... Geralmente, hoje em dia, as pessoas não me convidam para falar mais para iniciante. Sim. Agora elas me convidam mais para falar para grandes. Eu já chego no lugar e falo assim, boa noite, tudo bem? Você só vai anotar, você não precisa anotar aquilo que você não sabe, porque tudo que eu vou falar aqui você já sei. Você já sabe, você só vai anotar aquilo que você sabe, mas não tá fazendo, fica tranquilo. Exatamente. É só isso. Elas começam, todo mundo sabe tudo, cara. Só que o que você já fez, lindão? Às vezes você não precisa de alguém que te ensine algo novo, você precisa de alguém que te desafia a fazer o que você já sabe. Que tem que fazer. Exatamente. E sobre o livro, o outro, se você tá aqui, você quer sair com duas coisas práticas, é essa que a Carolzinha falou e a do livro. E eu vou explicar do livro por quê. Quando a gente assiste um vídeo, a pessoa já masterizou a imaginação e entrega pra gente pronto. A gente só assiste. Filme, série é pra criar experiência. Quando você assiste essa série, elas vão sair motivadas da série. Eu saí motivado dessa série que a Carol falou. É incrível. É a minissérie. Falei, caraca, meu, brilho no olho eu saí. Só que o livro, livro deixa pessoas mais inteligentes. Porque você lê um livro, você exercita o músculo da imaginação. A parte do cérebro da imaginação. Eu tô lendo aqui, aí tá lá no livro assim. E tal, a vaquinha no precipício. Eu imaginei a fazenda de um jeito. Eu imaginei que a entrada é por cima aqui. Carol imaginou que tem uma porteira. Exatamente. Ele imaginou que tem um lago na frente. Exatamente. Então, esse músculo da imaginação que você tem só lendo
vai te fazer mais inteligente, vai te dar mais criatividade para sair dos problemas. Que, aí a pessoa fala, não sei porque, não sei quem criou o nome do curso, tem um nome legal, Constelação das Estrelas, que tem, todo mundo agora é fã, que Carolzinha que criou. Aí as pessoas não entendem, porque pessoas que leem, elas exercitam o músculo da imaginação, da criatividade, da solução de problemas. Amigo, sobre essa questão de criatividade e solução de problema, eu aprendi uma coisa com a Aguiari, Leandro Aguiari, que pra mim foi incrível. Sobre, às vezes a gente se bloqueia porque a gente toma uma informação. Vocês viram que tudo que eu citei aqui, que não foi meu, eu citei de quem foi. Falei da Aguiari, falei da Liz, falei, todo mundo que eu lembrei o nome eu citei. Sim. Porque eu não aceito que o meu cérebro receba uma informação e tome como minha quando não foi eu que pensei naquilo. Porque se eu tenho um problema e alguém me dá uma solução pronta, o meu cérebro fala, pronto, você já tem o que você tem, que você precisa, você não precisa pensar mais nisso. E isso acontece toda vez que você copia alguma pessoa e você não dá os créditos pra ela. Porque uma mentira, sabe aquela frasinha que uma mentira repetida diversas vezes ela se torna uma verdade? Então quando você vai ali recebendo as coisas prontas de forma fácil pro seu cérebro, ele vai entender aquilo dali como uma verdade que você criou. Então nunca aceite você pegar uma informação que não é sua sem dar os créditos daquela pessoa, porque você está deixando o seu cérebro mal acostumado. Se você quer ser criativo, se você quer ser extraordinário, se você quer ter resultado acima da média, faça o seu cérebro trabalhar. Não aceite uma informação de outra pessoa, não tome uma informação de outra pessoa como sua. Seja uma frase, uma técnica, um método, nunca tome, porque agora na rede social é comum, né? Essa questão de copiar, ver as coisas e falar, eu entro no curso de uma pessoa, vejo tudo como que é e vou lá e faço. Não tem problema você fazer igual, se você faz daquela forma. Se inspirar, né? Exatamente, só que dê um comando pro seu cérebro que você precisa continuar trabalhando, porque eu ainda não tenho o meu. Eu estou ensinando de outra pessoa. Eu quero o meu. Não negocie com o seu cérebro. Assim autoralidade. Total. Vai deixar de ser uma pessoa criativa. Total. As pessoas me perguntam muito como que eu criei uma metodologia, uma didática diferente. É justamente assim, não negociando com o meu cérebro. Eu quero o meu, eu quero o extraordinário, eu quero algo que ninguém nunca pensou. Eu não me condiciono a algo que não é meu. Arrebentou. Isso é esse ponto de criatividade, né, que a gente estava falando. Isso aí. Então, ó, meninas, de dica prática já tem um monte aí pra você colocar em prática aí. Tem a série pra você assistir, tem um livro pra você ler, a Carol já sugeriu. Tem aí a questão de você ter habilidades para resolver problemas. Tem vários livros. Escreve no Google assim, ó, livros que ensinam a resolver problema. Vou indicar um. Tem o livro do Thiago Brunet, novo que saiu. Até eu peguei ele autografado no dia do lançamento. Eu fui na mentoria com ele presencial lá em São Paulo. O problema é seu. Ótimo, adorei. Ele ensina como que você tem sabedoria para tomar decisões para resolver problemas difíceis na vida. Porque as pessoas que são inspiração para você, elas resolveram um problema que você deixa para depois. Exatamente. É simples assim. Você falando desse livro, eu lembrei de um que eu comecei a ler, não terminei, mas eu já indico porque eu achei incrível, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu li também. Eu achei muito bom. E disruptivo. Ele joga uma verdade na sua cara, né? Porque às vezes a gente precisa disso, amigo, pra sair do lugar, mexe com o ego. Pra dar uma chacoalhada ali, um empurrão. Jogar a vaquinha do precipício. Eu acho que ele é um livro para você jogar a vaquinha do precipício. Ele ensina muito a você mexer com seus conceitos que você tem sobre as coisas. Por isso que tem esse nome agressivo, é para ser disruptivo mesmo. Exatamente. Porque tem coisas que você acredita que mas não é do jeito que você acredita que é. Exatamente. Esse livro é muito bom, já li também. Tem até a versão 2 azulzinha, muito boa também. Da Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Tem a parte capa azul. É isso aí, meninas. Então, ó, tem muita coisa pra vocês aplicarem. Carolzinha deu vários conselhos. E o último conselho pra gente finalizar o nosso podcast pra quem é iniciante, em pouquíssimas palavras, qual o conselho da Carol Velten? Caroline Velten. Faça o básico bem feito. Para de querer inventar a roda que ela já foi inventada. Sua única função é fazer o básico bem feito. Unha naturalzinha, impecável, com excelência, isso não é negociável. Arrasou. Então é isso, meninas. Se você não se inscreveu no canal, ficou até o final, se inscreve no canal, ativa a notificação. Aqui embaixo tem o Instagram da minha amiga Carolzinha Velten. Se você é de outra área, por exemplo, tem maquiadora que assiste, cabeleireira, design de sobrancelha, já segue a Carolzinha, porque nós ensinamos sobre empreendedorismo e vivemos isso no dia a dia, na prática. Outra coisa, se você também tem sonho de ser instrutor, ter o seu próprio curso, seguindo a gente, você vai aprender
como que é a pegada de uma pessoa que vende curso online modelando, é sobre o que a Carol falou, sobre modelagem. Então se inscreve no canal, segue aqui a Carolzinha e nós vemos vocês no próximo podcast. É isso.